Meliponário conta com, se não me falha a memória, 12 a 13 espécies de abelhas, entre melíponas, escaptotrigonas, plebeias, né, todas aqui de ocorrência natural aqui do Rio Grande do Sul, tá? Como que eu comecei aqui na parte dos cosméticos, na saboaria? Foi também por curiosidade, né? Então, eu queria tornar a atividade, que é um hobby, autossustentável, porque a gente sabe que comprar colônias é caro, aí você vai fornecer mel, bombom de pólen, é cera, é caixa, então é um gasto, né? A gente que cria sabe. Então, eu fiquei pensando como que eu poderia fazer para tornar essa atividade autossustentável. Aí comecei a fazer, primeiramente, comecei a fazer a loção atrativa mista, para vender para os amigos. Aí comecei a coletar o própolis para fazer extrato de própolis. E assim foi evoluindo, uma coisa foi puxando a outra. Eu fui fazendo coisas para manejo, como ceramista, bombom de pólen para venda, essa parte mais de manejo. Aí comecei a ir nos congressos, né, São Paulo, Goiânia, e lá a gente via que essa parte estava começando também a ser desenvolvida, a parte da cosmetologia natural, da saboaria, com os insumos das abelhas. Aí comecei a fazer alguns cursos, e eu recomendo sempre os cursos da doutora Gena. Ela tem algumas oficinas diretamente voltadas a meliprodutos, e lá a gente aprende bastante coisa, é um dos cursos que eu recomendo. A gente aprende bastante coisa com ela. E daí fui desenvolvendo, fui fazendo aqui, fui testando ali, os amigos pediam, a família. E no fim acabou que a gente começou a fazer várias coisas para venda e o pessoal achou bacana, tá? Então, o que eu vou apresentar hoje? Eu vou apresentar a parte da saboaria para iniciantes, tá? Por que eu falo para iniciantes? Porque existem vários métodos de fazer sabonetes artesanais, tá? Tem um método que eu considero mais fácil, que é esse aqui, que é com base glicerinada, que é uma base já pronta, tá? Que é chamado do método Melt and Pour, que é picar e derreter. Esse eu acho mais fácil para quem está iniciando, para aprender a lidar com as matérias-primas, lidar com temperatura, né, para fazer esse manuseio, o que é bacana colocar no sabonete, o que não é. Então, acredito que essa seja uma forma simples e rápida, que você pode dar uma treinada, digamos assim, bem bacana. Depois tem outros métodos, que daí você vai começar a base do zero, né? Você faz todo o processo de saponificação com as gorduras, com os óleos vegetais ou animais, que é o método hot process, que daí você faz ele a quente, ou a frio, que é o método cold process, tá? Essas outras duas técnicas, elas são um pouquinho mais aprimoradas, né? Requer o uso aí da soda cáustica, então, para fazer todo o processo de saponificação, né? Tem que ter um conhecimento a mais, tem que ter um tempo a mais, né? Tem que estar mais preparado. Então, assim, eu acho que para entrar no mundo da saboaria, para aprender, né, para que servem os extratos, como é que eu posso fazer a coloração do sabonete, o que eu posso usar, eu recomendo esse método aqui, tá? Que é o mais fácil. Então, o que a gente precisa? Precisa de um material de apoio. O que seria? Não é nada assim de muito complicado. É um fogãozinho elétrico. Vou mostrar aqui. Ó, esse aqui. Esse aqui eu uso só para as aulas práticas, assim, para as oficinas, porque não é assim para muita coisa. Porque eu não curto esse tipo aqui de aquecedor aqui. O meu que eu uso mesmo é aquela chapa inteira, né? Ambos são elétricos, né? Mas esse aqui, eu acho que ele esquenta um pouquinho demais. Mas dá para usar também. Tem um espaçador que a gente usa também, se necessário, mas também dá para usar. É só ficar cuidando da temperatura. Ele liga e desliga numa temperatura quanto você quer, então é bem tranquilo. Pode usar esse. Porém, eu prefiro aquele outro com aquela chapinha. Para fazer o derretimento da base, tem que ser um canequinho esmaltado, tá? Pode ser uma panelinha esmaltada,
ou até mesmo uma panela de inox de fundo triplo, porque tem que cuidar sempre muito a temperatura. Essa base, ela não pode ferver, tá? Material de apoio também, espátulas, né? Um fouet, às vezes a gente usa fouet para fazer algum sabonete mais cremoso. Essas aqui também é bacana. Faca, um mixer, né? Eu uso para fazer o sabonete de própolis, principalmente. Eu uso o mixer. E os extratos fitoterápicos, manteigas, enfim, né? Tudo que a gente precisa, que eu vou explicar um pouquinho. Então, assim, material de apoio é fácil, não tem mistério. Aí, o que eu recomendo, né? Sempre deixa tudo bem esterilizado, sempre lavar tudo muito bem antes e depois de usar, esterilizar, álcool em tudo, aqui já passei álcool em tudo. Então, assim, tudo o mais limpinho possível. Luva, tem que usar. É claro que aqui eu não estou usando, mas tem que usar uma touquinha, tem que usar máscara, um avental, tem que fazer essas rotinas aí até para higiene, para não contaminar nada, né? E manter o sabonete mais, digamos assim, livre de contaminação possível. Eu só vou ajustar minha tela ali, que ela não está mais... Só um minutinho. Não sei o que houve aqui. Só um pouquinho. Vocês estão me vendo tudo certinho? Sim. Sim? Tá. Não sei por que a minha ficou pequenininha ali, apareceu uma tela de celular. Mas tudo bem. Agora melhorou. Tá. Então, esse material de apoio e também os paramentos aí para você fazer teu sabonete tranquilo. O que a gente usa para fazer o sabonete, então? Nesse método da base glicerinada. Uma base pronta. Essa base, ela já é saponificada, já ocorreu o método de saponificação, tá? Mas ela é feita especialmente para isso, para picar e derreter. É uma base, tá? No método hot process ou cold process, ela não permite que se faça isso. Você faz o sabonete e ele fica pronto, né? Pode acontecer que às vezes, né, acontece algum erro, alguma coisa. Naqueles métodos, no outro método você pode fazer o rebatch, daí você refaz o sabonete. Nesse aqui também dá, tá? Você, vamos ver se porque deu alguma coisa errada, ou, sei lá, ficou muito mole o sabonete, ou ficou muito duro, ou você passou do traço. Traço é quando o sabonete endurece, ele endurece mais rápido. E você não conseguiu dar a forma que você queria, você até pode refazer. Não é o mais indicado, né? Mas ele não vai perder a qualidade. Você daí, por exemplo, eu fiz metade de uma base glicerinada, 500 gramas, e não deu certo, eu reutilizo aquela base ali, eu pico tudo de novo, eu recoloco aqui na forma, depois eu vou explicar para vocês, e coloco mais a outra metade da base. Aí você ocupa aquela base que não foi utilizada para fazer, digamos, para refazer o teu sabonete, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou dividir essa base, porque eu vou fazer 500 gramas... calma lá, voltando então. Eu vou fazer um sabonete de própolis e um de mel hoje, tá? Com mel e com própolis. Com esse tipo, a gente pode brincar bastante com as cores, que também eu vou mostrar depois, tá? Mas agora, para vocês saberem como proceder, como fazer um sabonete nesse método, agora eu vou fazer um de mel e um de própolis, tá? Então, o que eu faço primeiro? Já coloquei aquecer aqui o meu fogão, bem no baixinho, e já coloquei o canequinho esmaltado. Eu vou passar a receitinha depois, para quem quiser, eu vou passar a formulação desse sabonete, tá? Eu vou fazer o de própolis primeiro. Então, eu vou picar a base em quadradinhos, para ela ter o derretimento mais fácil. Eu já vou colocar, porque ela demora um pouquinho para derreter. Daí a gente vai conversando. Eu queria dizer também assim, ó, se alguém, até para o administrador da página aí, se alguém tiver alguma dúvida desses momentos aqui, pode ir perguntando durante aqui a explicação, porque às vezes é algo que você quer saber agora, e daí, às vezes, eu não vou poder mostrar lá atrás, lá na frente, quando a gente vai esclarecer as dúvidas.
Então, se alguém tiver algum questionamento durante o processo que eu estou fazendo, alguma dúvida, pode perguntar. Tiandra, vamos fazer assim, então, quem tiver dúvida, eu acho que levanta a mão ali ao lado, né? E daí a gente disponibiliza ali para estar perguntando. Pode Isso. ser? Eu só preciso tem... que você leia para mim, porque eu estou longe do computador. Tá. É que tem bastante gente aqui participando, né? Então a gente tem que otimizar, assim, porque senão também eu acho que vai passar muito do tempo. Tá bom. Uhum. Assim, só se for alguma coisa pertinente ao que eu estou fazendo agora. Mas se tiver alguma dúvida que possa ser esclarecida depois, daí melhor, eu prefiro. Mas às vezes Vamos pode fazer ter assim, alguma ó. coisa urgente aqui. Tá, as perguntas eu vou repassar de forma escrita, então coloquem no chat, tá? Coloquem no chat, eu repasso a pergunta daí para a Tiandra. Aí a gente já vai fazendo um filtro, ler alguma coisa, pode ir respondendo, de forma mais rápida a gente vai fazendo. Porque tem coisas que a pessoa fica com dúvida agora quando eu estou fazendo, né? Então, mas bem tranquilo, tá? Então, beleza. Eu já piquei toda a base aqui em cubinhos, em quadradinhos, e ela vai começar a derreter. Quando ela derreter aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que ela fica. O que eu vou usar nessa formulação aqui para fazer esse sabonete de própolis? Então, vão ser 500 ml de base glicerinada transparente, e depois eu falo as marcas que eu uso para vocês, tá? Eu vou usar borra de própolis, que eu utilizei nos meus extratos de própolis. Então, depois que eu filtrei o meu extrato de própolis, eu guardo aquele residual que fica da própolis, né? Eu seco ela em guardanapo, coloco num plásticozinho e congelo. E daí ela fica nessa textura aqui, ó. Tá? Ela fica tipo uma plaquinha. Aí, se você for picando ela, ela vai se dissolvendo. Mas ela fica uma resina, né? Ela é durinha. Não sei se dá para ver. Deixa eu mostrar. Enquanto derrete. Essa aqui é a borra que eu utilizo, ó. Esse material. Os extratos que eu vou usar. Então, o que são os extratos? São os aditivos que a gente vai colocar na nossa base para enriquecer o nosso sabonete. Essa base glicerinada aqui, ela já é hidratante, ela já é umectante, ela já é muito boa, ela já vai fazer uma espumação bacana, ela já vai fazer uma limpeza, porém, nada mais é do que uma base. Agora você vai enriquecer o teu sabonete de acordo com o que você pretende. Por exemplo, esse de própolis, ele tem uma ação, pelo próprio própolis, né, bactericida, anti-inflamatória, e eu vou usar coisas que combinam com essa ação que eu quero. Por exemplo, o extrato de barbatimão. O barbatimão é ótimo anti-inflamatório também. Também tem ação bactericida, antioxidante, várias coisas benéficas. Então, sempre é importante saber o que são os extratos, quais são os componentes bioativos daquela planta que você vai utilizar, e a Jana vai ensinar na oficina dela como fazer esses extratos. Então, se eu quero um sabonete adstringente, não adianta colocar, talvez, um extrato que ele vai promover a hidratação. Eu preciso que ele regule essa oleosidade da pele. Então, eu vou escolher extratos adstringentes. O de pepino, por exemplo, eu uso bastante, que é bem bacana. Nesse aqui, eu vou colocar extrato de barbatimão. Eu vou colocar uma essência também, uma essência sem ftalatos, porque a gente quer que o nosso sabonete fique o mais natural possível, tá? Também eu vou usar a manteiga de ucuúba. Olha a cor que bonita que ela é. Ela é bem escura, essa manteiga. Tá? Sobre as matérias-primas, só para recapitular, o que a gente usa no sabonete? A base glicerinada, sempre cuidando da temperatura, que ela já está aqui derretendo. Os extratos que você quer, né? Dependendo da função que você quer no seu sabonete. Manteigas ou óleos para promover a hidratação. É claro que num sabonete que eu estou falando que ele é adstringente, ele pode também receber uma manteiga, tá? Para ajudar aí na hidratação e na proteção da pele. Então, a gente usa sempre uma manteiga, ou duas, enfim, né? Faz uma combinação aí, ou óleo, e os extratos. A essência fica por conta própria, né? Quem gosta de um sabonete que
a gente tem um sensorial que quer sentir o cheirinho do sabonete, adiciona uma essência, mas ela é opcional. Tem gente que usa óleo essencial no sabonete. Por que que eu não uso? Porque eu acho uma matéria-prima muito nobre para ser utilizada na saboaria. Por quê? O sabonete ele não vai fixar na pele por um tempo para aquele óleo essencial ser absorvido e fazer a função que ele está destinado aí a fazer. Tá? O sabonete, você vai ficar na pele, agora esqueci o termo, se a Joana quiser me ajudar, é um produto de... Como é que é a palavra que eu sempre esqueço? Arraste. De arraste. Isso, obrigada, Jane. De arraste. Tu vai passar, tu vai ensaboar e a água vai levar. Então, é um desperdício de matéria-prima. Isso na minha opinião. Tá? Mas quem quiser colocar, tranquilo, coloca. Vai tornar o sabonete mais caro, porque o preço dos óleos essenciais é lá na lua. E então, fica a critério. Eu não uso. Eu uso essência, um pouquinho, sem fitalato, para dar um cheirinho, né? Mas também é opcional, tá? Quanto às matérias-primas, eu estou falando aqui, mas eu estou cuidando da minha base, ó, ela já está bem líquida. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Quanto à matéria-prima, a gente vai fazer um sabonete natural, um sabonete que faz bem para a pele, que não agride o meio ambiente, não tem compostos sintéticos. Então, já que a gente está nessa vibe toda, assim, de fazer algo natural, então eu penso que deve ser feito do início ao fim, né? Então, você tem que comprar matéria-prima de qualidade, de preferência, com certificação, né? Porque esses com certificação, eles sabem a origem, a procedência dessa matéria-prima. Ah, eu vou comprar uma manteiga. Tá, mas ela vem de que forma de extração, né? Será que é tudo legalizado lá na ponta, lá no início, quando ela é extraída, ela é coletada, castanha, enfim, né? É feito por comunidades que estão com associação, uma cooperativa, né? Ou é feita ali por alguma ação de degradação do meio ambiente, algo ilegal. Então, eu creio que a gente pode pensar desde o início lá, né? Então, matéria-prima de qualidade, com certificação, é um pouquinho mais caro? É. Matéria-prima natural, por si só, é mais caro. Mas eu acho que vale a pena. É algo que a gente vai fazer para nós, para nossa família, para um cliente que vai comprar, né? Vai ser usado na pele, então não é qualquer coisa que a gente pode usar. E também a gente tem que pensar não só nisso, não só no valor. A gente tem que pensar também, né, no meio ambiente. Então, desde o início até a ponta. O celofane para embalar que a gente usa é um celofane vegetal, biodegradável. Então, tentar pegar desde o início até o fim, nessa vibe do mais natural possível. É claro que às vezes não consegue, daí tem gente que vai optar por fazer um sabonete que não é 100% natural, porque quer outros aditivos, outras coisas, enfim, tudo bem. Eu optei por fazer sabonete natural, o mais natural possível. A única coisa que não é 100% natural que eu uso são as essências. Porque no início eu tentei fazer sem essência, mas o pessoal achou bem estranho, né? Automaticamente já está na nossa memória ver um sabonete que sentir o cheiro. Então a gente optou por colocar a essência, porém sem ftalatos. Então, nada que tem derivado de petróleo ou coisa assim. As essências, elas são glicerinadas. As essências, os extratos aqui que eu uso, eles são extratos glicerinados, né? Que vocês podem fazer ou podem comprar pronto. Porque existem extratos que eles são de propileno glicol, que ele é um subproduto do petróleo também. Então, são derivados de petróleo. Então, tudo a gente vai fazendo escolhas, né, para compor o nosso sabonete para que ele fique o mais natural possível. Eu vou me aproximar aí agora para mostrar qual é o ponto que a base fica. Ui, derramei. Ó, ela fica bem líquida, tá? Quando chegar nesse ponto aqui, já dá para tirar da fonte de calor, porque daí ele já vai estar bem líquido. A gente não pode deixar superaquecer essa base. Agora aqui eu vou adicionar o própolis, porque o própolis é duro, né? Ele é uma resina, então com o calor ele vai derreter. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Tá vendo? Aí. Agora deixa eu arrumar. Aí. Vamos colocar a própolis agora. Cortou minha cabeça.
Gente, vão me avisando aí se tá tudo bem, se tá tudo certo, porque aqui a gente fica meio às cegas. Ô, Tiandra, tem algumas perguntas já no chat, eu vou te falando, se tu acha que dá para ir respondendo, ou se quiser deixar para o final, tá? Não, Mas tem uma pergunta aqui da Graziele Lothbreyer, ela diz que é saboeira também, utiliza os 13 métodos para a fabricação de sabonetes. E daí ela quer dicas de como substituir os ingredientes tradicionais da saboaria pelos ingredientes da apicultura. Exemplo, óleo de palmíster por cera de abelhas no hot process, por exemplo. Tá, eu não domino essas técnicas, tá? Aí talvez a Jana possa te ajudar. Como é que é o nome dela? Não sei o nome. Mas assim, a Jana... Graziele. Tá, Graziele. Graziele? Isso aí, quem sabe a Jana possa ajudar. A Jana, ela já domina super bem a técnica do hot, do cold. Eu confesso que ainda não, eu preferi ficar, por enquanto, na base glicerinada, porque não tenho ainda... eu tenho criança, então tenho medo ainda de trabalhar com a soda, tá? Mais para frente, bom. Então, quem sabe, Graziele, a Jana consiga te explicar. Posso responder agora? Tu prefere que eu responda no meu horário, na outra Pode hora? ser agora, Jana, pode ser. Graziele, se tu já faz tanto o cold quanto o hot process, tu pode usar a cera como um sobregordurante, tá? Eu mesmo, no meu sabonete de própolis, eu utilizo utilizo a cera e a resina como sobregordurante, tá? No hot process. E tu também pode adicionar ele na massa do cold process. Só que para isso tu tem que passar ele na calculadora. Nos dois casos, tá? Como sobregordurante é mais fácil, né? Mas tu tem que, no cold process, tu tem que passar ele na calculadora porque ele fica muito duro. Assim, o cold no máximo 0,8% que tu pode usar, e já no hot process tu pode usar ele como sobregordurante. Aí tu utiliza de 7% a 10% de acordo com o que tu costuma usar. Aí, ó. Falou quem sabe. Então, vocês viram que para fazer esses outros dois métodos, ele exige um pouquinho mais conhecimento, um pouquinho mais habilidade, tá? Quero fazer, a Jana vai me ensinar a fazer bem direitinho, porque eu ainda não tomei coragem de fazer sozinha. Confesso aqui. Mas é muito, muito gostoso o sensorial dos sabonetes feitos por aqueles dois métodos. O da base glicerinada, eu adoro. Eu acho ele um sabonete muito leve, muito gostoso. Ele hidrata super bem, tem uma espumação bacana. E você pode brincar bastante com as texturas, deixa eu desligar aqui. Textura, com as cores, né? E fazer mais, tem uma parte da saboaria criativa que o pessoal faz vários designs, né, com as bases glicerinadas. Depois eu vou passar o site para vocês, por exemplo, o Peter Paiva, tem bastante coisa interessante. Então, dá para brincar bastante com essa parte. É claro que com o hot, com o cold também, é feito sabonetes maravilhosos. Porém, não tem a transparência, por exemplo, que a gente pode ter numa base glicerinada. Né? Então, e se eu estiver falando alguma bobagem, já tu me corrige, tá? Não. E assim, também os métodos, tanto o cold quanto o hot, ele demanda de um tempo grande de estudo, tá? A menina que faz, desculpa, eu me esqueci o nome dela, mas a menina que faz, provavelmente ela já vem há um longo tempo estudando. Não é um lugar, assim, para te fazer na cozinha da tua casa, tá? Porque tu lida com soda cáustica, principalmente quem tem criança, quem tem bichinhos, tá? Não é indicado por causa da soda, né? Isso aí. Eu vou mostrar para vocês, ó. Na base quente, então já coloquei o própolis picadinho, tá? E ele já foi derretendo e tomando a cor. Então, eu vou mostrar para vocês a cor que ele tá. Ele tá bem marrom já, parece um café. Ai, meu Deus, ó. Tá? Já ficou bem um café. Agora, para não ficar aqueles gruminhos da própolis, meu Deus, eu tô passando própolis em todo o computador. Para não ficar aquele gruminho da própolis, eu utilizo o mixer, tá? Ele vai dar uma triturada nesse própolis e deixar a massa do sabonete um pouquinho mais aerada. Então, ele fica um sabonete mais cremoso. Vou fazer um pouco de barulho agora, tá? Então, o mixer, tudo que a gente utiliza aqui é somente para saboaria.
tá? Não vai pegar o mixer que você usa ali para fazer comida. Então, é tudo que a gente guarda aqui somente para saboaria. Olha o barulho. Aí. Não vou bater tanto aqui para a gente não tomar tempo, tá? Mas poderia ter batido ali em torno de 1 minutinho, dá para bater. Porque eu deixei ele na fonte de calor aqui, ó. Eu desliguei o meu fogão, mas ele ainda continua ali meio quentinho, então eu deixei aqui. Agora, eu vou tirar ele da fonte de calor, porque agora eu vou adicionar os extratos, tá? Então, aqui eu utilizei. A borra de própolis não tem uma medida assim certa, um punhadinho, uma colher, depende de quanto tu faz, né? Pode ser só um pouquinho, pode ser mais, isso fica a teu critério. Eu gosto de ser generosa porque eu gosto de um sabonete bem escuro, assim, com bastante própolis. Ele é um pouquinho esfoliante, tá? Porque por mais que a gente triture o própolis, ele vai ficar ainda com os gruminhos, o que é bacana também, já vai renovando aí as células da pele. Então, diminuiu a temperatura. Poderia usar um termômetro aqui também. Ele tem que ficar abaixo de 46 graus. Se você não tem termômetro, eu tenho, esqueci de pegar, vamos no olhômetro. Coloca a mão aqui, ó. Se ficou suportável para você colocar a mão, já dá para você adicionar os teus aditivos, tá? Aqui ele ainda está um pouquinho quente, é mais acima do que eu gostaria, mas eu já vou fazer, também, porque aqui a gente é uma aula prática, temos tempo. Então, o que eu vou adicionar? Vamos ver aqui. 30 ml de extrato de barbatimão. Eu poderia dividir esses 30 ml, colocar, por exemplo, 10 ml de extrato de pepino e 20 de barbatimão. Esse aqui eu só vou colocar esse extrato. Então, mede aqui. Um pouquinho menos. Aí. Ó. 30 ml de extrato de barbatimão. Eu esqueci de falar também que é material de apoio, uma balança. Ó. Balancinha, essas comunzinhas aqui, porque eu não preciso medir coisas tão pequenas, tá? Mas quando quiser medir de 10 gramas para baixo, aí tem uma atenção balança de, no mínimo, média precisão, tá? Essa é de baixa precisão. Então, vou medir agora aqui, ó, na minha receita. 20 gramas de manteiga de cucuúba, que é essa aqui, tá? Então, vou pegar aqui, colocar a tampinha aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. Coloco a tampinha. Zero ela, né? Ô, Tiandra, Oi. está tendo algumas dúvidas aqui no chat em relação às quantidades e sobre algumas dicas desses produtos, por exemplo, o que é o cuúba, né? E as quantidades, tu teria depois para disponibilizar as receitas e algum descritivo sobre o que você está passando aí? Sim, posso disponibilizar. Eu vou ler aqui para vocês agora, novamente, a receita, a formulação, ou receita, como a gente chama, mas o certo é formulação, sobre o que eu vou usar, tá? Então, para que eu vou usar esse sabonete? 500 gramas de glicerina, de base glicerinada transparente, a borra de própolis, 30 ml do extrato de barbatimão, que eu coloquei agora, 20 gramas de manteiga de cupuaçu e 20 ml de essência, tá? Minto, 10 ml, 10, vou fazer bem a receita. Então, aqui estão 20 gramas de manteiga de cuba. Sobre as manteigas, assim, o que é cada manteiga, isso o pessoal daí tem que dar uma pesquisada, porque existe uma infinidade. Tem manteiga de cupuaçu, tem manteiga de cuba, manteiga de karité, manteiga de cacau, né? Cada uma vai ter suas propriedades, suas vitaminas, as suas ações. Então, é bacana você a pessoa dar uma pesquisada, né? Ou ver o que se trata cada uma. Os extratos também. Cada extrato vai ter seu componente que vai ser bom para algumas coisas, diferente de outros que são bons para outras coisas. Então, tudo vai depender de como você quer fazer o teu sabonete, né? Qual é a ação? É uma ação mais cicatrizante, é uma ação mais hidratante?
né? Tu quer ele mais adstringente, e assim você vai indo. Aí você vai pesquisando para ver sobre o que são os extratos, o que as manteigas te oferecem, o que os óleos te oferecem, e aí você vai fazer a tua formulação. Hoje tem muita formulação pronta já, que você só copia e faz, né? Eu gosto de fazer algumas invenções aqui, testando coisas, e fazer as minhas próprias formulações, o que não foge muito do que a gente vê. Porque a gente vai usar argilas, né, para dar pigmentação, vai usar as manteigas, vai usar os extratos, não foge muito disso. Eu vou aquecer um pouquinho a minha base, porque ela está começando a endurecer. Aqui está frio, então a base ela vai endurecendo, solidificando um pouquinho mais rápido, tá? Mas ela já está ali. Tem duas questões aqui que perguntam também sobre a base glicerinada, né? Se tem alguma base pronta além da glicerinada e se tem uma marca dessa base glicerinada que você usa. Tá. Eu já vou falar, só deixa eu terminar de colocar os ingredientes, senão a base ela vai solidificar, tá? Então, eu vou colocar aqui a essência. Eu vou usar a essência de mel também. Poderia usar qualquer outra essência, tá? Mas eu vou usar essa de mel aqui. Também já vou fazer depois de mel, já uso a mesma coisa. 10 ml de essência. Aqui. A essência é a última coisa que a gente coloca, tá? Coloquei a essência e tá pronto o meu sabonete. Tá pronto para ir para as forminhas, tá? Aqui, ó. Uma coisa que é opcional, é o Lauril. O Lauril, ele é um surfactante, ele ajuda na limpeza da pele e também ele ajuda na espumação, tá? Quando a gente, essas bases aqui, elas já espumam bem, já fazem essa limpeza. Quando a gente adiciona as manteigas e os óleos, principalmente, ele perde um pouquinho do poder de espumação. Tem gente que não se importa com isso. Eu não me importo. Mas tem gente que se importa, que quer ver aquele sabonete espumando bastante. Dá para usar o Lauril. Nós temos algumas versões vegetais, tá? Lauril de milho, Lauril... sendo ele vegetal, já é o que a gente busca, tá? Então, eu vou colocar aqui eu nem tenho na minha receita, porque eu não utilizo. Mas vou colocar aqui 10 ml desse Lauril vegetal, que é para dar um pouquinho mais de espumação. Mas também é opcional. Porque eu também não gosto de colocar bastante coisa, né? O mais natural possível. Então, aqui é só para dar um cheirinho, ó. Seria o Lauril, para ajudar na espumação. E tá pronto o sabonete, tá? Eu vou mostrar aí para vocês. Ele já tá num ponto de mingau, ó. Tá vendo a cor dele? É essa textura aqui que ele fica quando líquido. Então, agora eu vou despejar nas forminhas. Forminhas também, tem uma variedade de forminhas, ó. Pode ser usadas essas aqui de silicone, tem vários formatos aí no mercado, ó. Essas aqui também. Tem algumas outras que eu peguei aqui. Tu pode fazer também para sabonete em barra. Aqui é uma barra que eu vou mostrar para vocês, ó. Sabonete em barra. E tu pode fazer nessas forminhas aqui, de madeira, enfim, né? Coloca um papel manteiga, né? Forra ela e você faz em barra. Uma alternativa bacana também, que eu fiz quando iniciei, é na caixinha de leite. Dá para fazer um sabonetinho em barra também numa caixinha de leite. Né? Você esteriliza bem, lava bem, obviamente, esteriliza, corta aqui no meio e derrama o sabonete aqui. Tá? Também fica bacana, bem facilzinho e algo bem prático. Mas assim, essas coisas valem para a gente treinar, né? E para a gente ver aí como é que ele vai ficar. Então, agora eu vou despejar aqui. Ele tá bem, ó, não sei se dá para ver. Tá um creme. Coloco aqui. Nesse método com a base glicerinada, ele te permite... Você não precisa esperar tanto tempo para fazer
para... Deixa eu botar aqui que está endurecendo. Você não precisa do tempo de cura do sabonete. Por exemplo, no método Hot Process, sobrou um pouquinho. No método Hot Process, você é um pouquinho mais rápido. No Cold, às vezes tem que esperar 40 dias aí para ter a maturação aí do sabonete, a cura do sabonete, para ele ficar pronto. Então, nesse aqui, assim que ele solidificar, ele já vai estar pronto. Aí eu espero aí umas 48 horas e depois eu embalo ele. Posso embalar, deixar guardadinho, já está pronto para ser usado, tá? Eu vou ter que botar essa outra aqui, só um minutinho. Sobrou um pouquinho de base. Alguma dúvida que eu vá respondendo enquanto isso? Então, aqui, ó, já coloquei nas forminhas. Daqui umas horas é só esperar ele solidificar, tirar, deixar 48 horas, né? Ele aí dando uma secadinha, já posso embalar ele, tá? Agora, deixa eu pensar aqui, porque eu sujei eu devia ter feito de mel antes, agora ele tá sujinho de sabonete de própolis. Eu vou pegar outra vasilhazinha, só um minutinho. Quem tiver alguma pergunta, gente, pode ir fazendo, que daí eu vou... Alguns questionamentos aqui, Tiandra, por exemplo, o sabonete fica com cheiro da própolis? Não, não fica. Tá, e Ou para coisa, adicionar... assim, eu tô acostumada, já não sinto. Pode ser que alguém sinta, não sei. E como adicionar pétalas de flores e fatias de laranja? Tá. Isso tem que cuidar, porque algumas coisas dá, outras não. Algumas tem que ser tudo desidratado, e mesmo assim algumas coisas podem manchar o sabonete, pode dar algum fungo, alguma coisa assim. Então tem que ser tudo bem desidratado, né? E tem que fazer os testes. Algumas pessoas colocam algumas pétalas. Eu gosto de usar calêndula, né? Calêndula, dá para usar algumas sementes de chia para dar uma enfeitadinha, algumas pétalas de rosa, porém algumas coisas não dá. Por exemplo, já tentei, até conversei já em outras oficinas, já falei, o pó de beterraba, a Jana usou, né, Jana? E eu também já usei, e deu ruim, porque ficou, em vez de ficar com a cor da beterraba, ele fica marrom. O extrato de hibisco, no sabonete, ele ocorre uma reação que também ele não fica com a cor, aquela vermelho bonito do hibisco, ele fica também marrom. Ele dá uma oxidação e aí ele fica com uma cor totalmente diferente. Isso, é por causa da base ali, enfim, né? Essa reação ocorre e fica uma cor bem feia. Não fica agradável. Então, assim, vai testando, vai vendo o que já tem aí, que o pessoal já fala em oficinas, ou em cursos, ou em outras formulações que dá para usar, né? Mas nem tudo pode. Porém, dá para usar bastante coisa. Mas nem tudo. Certo? Então, o de própolis está aqui. Está pronto. Utilizei o insumo das ASFs, que foi a borra que eu tirei do extrato de própolis que eu fiz. Então, está aqui o sabonete de própolis. Ele pronto, ele fica assim, ó. E fiz uma outra forminha, dá para fazer em barra, dá para fazer em qualquer... Não sei se dá para ver. Tá vendo? Ele fica uma cor bem bacana, bem gostoso. Aqui o rótulozinho dele, bacana sempre colocar um rótulo com a composição, o que você usou, tá? Ele fica assim. Vou colocar aqui. Agora eu vou partir pro de mel. Não sei quanto tempo já foi. Se alguém quiser me avisar do tempo. Então vamos partir pro de mel. De mel, mesma coisa, ó. Vou usar essa base glicerinada aqui. Alguém me pediu da marca antes, desculpa. Eu uso a base da marca VIG. Ela é uma base vegetal, vegana, né? 100% natural. Pode fazer a sua base glicerinada também, né? Mas aí tu vai fazer a partir do método de saponificação, né? Para a base glicerinada.
que é diferente do hot, do cold. Creio eu que são métodos de fazer diferente, porque essa aqui te permite fazer com mais tranquilidade essa fase do derreter e refazer o sabonete com os aditivos que você quer, né? Já o cold e o hot, creio que não permita tanta essa mobilidade aí. Então, de novo, eu vou picar a base em quadradinhos para fazer o derretimento dela. Aqui, para fazer a coloração, vamos falar de coloração enquanto eu faço essa base aqui. O que a gente pode usar na saboaria natural para ter cor, para dar cor no sabonete, para você poder brincar aí com os designs? Você pode usar as argilas. Argilas, elas fazem um sabonete maravilhoso, elas são ótimas para a pele, são remineralizantes, elas são antioxidantes. Depois o pessoal dá uma estudadinha aí nas argilas, que é muito bacana. Então, tem argilas de tudo que é cor. Tem a marrom, tem a preta, tem a vermelha, tem rosa, roxa, verde, amarela. Todas elas têm uma funçãozinha diferente, tá? Então, dependendo para que você quer, a tua base, o teu sabonete, você vai usar determinada argila. Enquanto eu aqueço aqui, o que dá para fazer pigmentação também? Os óxidos de ferro, tem óxido de ferro vermelho, tem o marrom, tem o azul, né? Dá para fazer a pigmentação com esse tipo de mineral também. Existem as micas, que eu trabalho bastante também. Enquanto vai derreter, eu vou mostrar. Vou mostrar aqui. Ó, por exemplo, eu trabalho bastante com mica, que são minerais também, coloridos, ó. E eles dão uma textura de, tipo um pozinho de borboleta ali, eles iluminam, são iluminadores, não vai mostrar. Ó. Então, é bacana você utilizar micas. Aí tem micas de várias cores, ó. Em verde, que são também para você jogar com as cores, para você fazer o design do sabonete, é mais a parte estética. Eu uso muito a mica dourada no sabonete de mel também. Você pode usar cúrcuma, você pode usar café, você pode usar... tem a espirulina também, que eu uso para fazer alguns sabonetes. Aí tem toda a composição também da espirulina, por exemplo. Tem todos os bioativos da cúrcuma. Tudo você vai compondo o teu sabonete, tá? Aqui as argilas. Essa aqui é a argila rosa. Essa corzinha aqui. A dolomita também eu uso bastante, que é para fazer... que ela é branca e é um ótimo mineral. Dá para fazer máscara de porcelana também. Dá para usar esfoliantes naturais. Eu uso muito semente de damasco e também o Eco Scrub de Murumuru, que é esse aqui, ó. Essa loja também eu recomendo bastante, ó, Clube da Saboaria e Cosmetologia. Lá tem bastante matéria-prima, tudo certificado, tudo certinho, bem bacana. Aqui é o Eco Scrub, ó. Ele é um pozinho, ele é feito da casca das castanhas, enfim. E ele age como esfoliante, bem gostoso, dá para fazer máscara facial também, dá para colocar no sabonete, tudo natural, porque a maioria dos esfoliantes que tem hoje nos cremes, ele é feito com microplástico, né? Então, alguma coisa a gente já evita usando esse tipo de material aqui. Tiandra, é a tua base. Tá lá, tá tranquilo? Tá bem baixinho. Ó, esse aqui também é... Obrigada, Joana. A gente começa a falar. Esse aqui é o extrato natural em pó de blueberry. Ainda não usei, tô louca para usar. Já que eu tive uma decepção com o pó de beterraba e com o hibisco, vou tentar fazer um sabonete daquela ali. Ó, a base, ela tá em cubinhos ainda, tá derretendo. Aqui eu já posso colocar, sabe o quê? Vou desligar aqui. A calêndula. O que eu utilizo para fazer o sabonete de mel, para dar pigmentação? Deixa eu pegar aqui. Eu utilizo a flor da calêndula para dar já os extratos, né? Todo o bioativo aí da calêndula, quais são os benefícios que ela vai proporcionar. Calmante, cicatrizante da pele. Ela tem uma ação bem... Daí tu usa as pétalas. Deixa eu mostrar aqui. Vai usando as pétalas, tirando as pétalas para colocar no sabonete. E deixa isso dar uma esquentadinha ali na base,
para ela ir soltando aí os bioativos dela. E também para dar uma estética, fica bacana, sabe? Dá compõe assim um tom natural ao sabonete. É bem bacana de usar. Eu sou meio bagunceira, tá? Então eu vou ajeitando as coisas aqui. Então aqui nesse ponto você já vai colocando a calêndula, ela já vai aí liberando uma corzinha. O que eu gosto também de colocar para dar essa cor amarelinha aqui do mel, do sabonete de mel, é o próprio pólen. Onde é que tá meu pólen aqui? Aqui. É o próprio pólen. Eu bato o pólen no liquidificador e coloco. Um pouquinho, pode ser um pouquinho. Eu vou ler aqui a receita para vocês, para ter bem certinho, tá? 500 gramas de base glicerinada transparente. Vai ter o mel de jataí também. 40 ml de mel de jataí. 10 ml de extrato glicólico de calêndula. 10 ml de extrato glicerinado de aloe vera. 20 gramas de manteiga de cupuaçu. E uma colher de sopa de pólen. Coloquei um pouquinho menos aqui, uma colher de café, tá? Vou colocar um pouquinho de base aqui, só para dar uma derretidinha, e depois já consigo adicionar lá. E coloca o pólen aqui para dentro. O pólen também, ele fica bem bonito no sabonete, tá? Ele vai ficar na parte de baixo, dependendo de como tu fizer. Ou se você não quer também, você pode coar. Mas eu não coo, porque eu acho bonito. E até porque ele vai derretendo, vai ficar bem pouquinha coisa, assim, mas ele fica bem bonito num design. E aí você vai fazendo. Chegou numa corzinha bacana. Gosto de brincar também com a mica. Ela deixa um tomzinho dourado no sabonete, fica bem bonito. Então, coloca um pouquinho de mica também. Isso aqui, ó, é tudo opcional, sabe? É tudo para você brincar com o sabonete. Não é assim. Né? Além da hidratação que a base já te dá. Isso tudo mais é para brincar com as cores, com as texturas e tudo mais, tá? Beleza. Agora aqui, ó, preciso mostrar para ver que lindo ficou. Não sei se vai dar para ver, pera lá. Ó, não vai dar para ver direito, mas ele fica um amarelo dourado bem bonito. Ó. Aqui a minha base está bem líquida. E aí eu já vou misturando tudo. Peraí. Aí, volto para cá. Agora que já tá aí, já diminuiu a temperatura um pouquinho, que eu já sei que já está abaixo de 46 graus, aí eu já vou colocar minhas essências, meu extrato e tudo mais. Aqui, então, eu coloquei na receita, tem 10 ml de extrato glicerinado de calêndula. Eu já vou dar uma turbinada na calêndula que eu estou usando. E 10 ml de aloe vera, tá? E os extratos também, é opcional. Você vai seguir a receita que você tem ou você vai substituir, fazer as suas substituições, tá? Tudo depende do material que você tem, das matérias-primas que você tem e para o que você quer ter o sabonete. Então, aqui já tá os dois extratos que eu quero usar. Coloco aqui. Já dou uma mexidinha. E agora vem o mel. Aqui, para esse meio quilo de base, eu coloquei 40 ml do mel de jataí. Aqui o mel que a gente tem no nosso meliponário. Vou mostrar para me exibir um pouquinho. Olha que amor. Esse aqui é o mel de jataí, que a gente tem aqui colheito do nosso meliponário, tá? Então, vou usar 40 ml desse mel. Deixa eu abrir ele aqui. Aí, ó. Dá para comer, viu? Vamos usar no sabonete hoje.
Aí, tá aqui, ó. Onde é que tá mesmo? Vou colocar nessa aqui. 40 ml. Aí, ó. 40 ml do mel de jataí. Vou colocar aqui. Pode colocar. É garantida a hidratação. O mel, ele é remineralizante da pele também, nutritivo. Tudo de bom. Não só para consumir, para usar na pele também. E aí, tu vai colocando os teus ingredientes. Agora, eu vou colocar a essência de mel também. Poderia até ter usado uma essência, geralmente eu uso uma essência mais herbal para o sabor de própolis, né? Cascas de folhas, misturo alguma coisa com alecrim, para dar um tom mais herbal. Mas aqui eu coloquei o de mel também, tá? E aqui também eu vou colocar 10 ml, e já acabou a minha, 10 ml da essência. Aqui eu esqueci a manteiga, vou colocar agora. 10 ml da essência. Já vou colocar a manteiga essa aqui, que é de cupuaçu. 20 gramas também. Não se preocupe com a formulação, que depois eu passo tudo certinho, tá? É só para eu ir fazendo aqui, cuidando da base. Qual é o tempo que tá? Se alguém puder me dizer. Tiandra, são 4 horas agora. Não sei como é que tu vai dividir tua fala ali com a Jana também, né? Sim. Meu Deus, falei demais. Tá, e aqui você vai derreter aquela manteiga e vai despejar na forminha também. Depois de despejar na forminha, mesma coisa do sabão de própolis. Espera endurecer bem. Isso leva umas 4, 5 horas, depende de como é que tá aí a temperatura local. Depois só embalar também, depois de 48 horas, tá? E já vou despejar nas forminhas, ó. Esse aqui ficou um pouquinho mais líquido, que eu quero a textura dele um pouquinho mais líquida. E já vou despejar. Tá? Vou despejar só 3, que o tempo agora tá corrido. Então, assim, ó, o que eu tenho para dizer da base glicerinada? Não é difícil de fazer, é fácil, é só você estudar um pouquinho sobre as matérias-primas, sobre o que você quer no seu sabonete, e é como fazer um bolo. É um método fácil, que qualquer um pode fazer, né? Não precisa ser químico, não precisa ser ter muita especialização, assim, enfim. É só estudar um pouquinho sobre o que é a saboaria, o que você pretende, o que você precisa ter, sobre os extratos, formulações e tudo mais, e dá para fazer. Eu vou mostrar aqui um pouquinho dos sabonetes que eu tenho aqui agora, né, até para a Jana, não atrasar a Jana, para ver algumas coisas que dá para fazer, tá? Ó. Por exemplo, esses aqui de mel, com mel, que nem aquele que eu fiz ali, com forminhas diferentes, tá? Fica uma coisinha bacana, fica bonitinho. Aí tu pode pincelar uma mica aqui, para ele ficar douradinho, fica bacana. Pode ser feito ele em barra também. Fica bacana você colocar ele também. Se ele for esse aqui, ele é biodegradável. Tá? Você pode fazer utilizando cores, né, e texturas. Esse aqui é com lavanda, com mica roxa e... não, mica... fiz uma mistura de micas ali, azul, que deu esse violeta, e argila rosa. Então, dá para você brincar com essas texturas aqui, ó, né? Fazer um marmorizado. Dá para você brincar também com as argilas. Essa aqui é argila vermelha e argila rosa. Então, dá para você brincar aí com as texturas e tudo mais. Fazer um sabonete com uma borda rústica, enfim, também fica bacana. Esse aqui, todo branquinho, ele é de dolomita. Então, a dolomita é muito boa para o clareamento da pele. Então, dá para fazer também. Nem tudo você precisa usar o mel. Eu não uso o mel em tudo, né? Mas algumas coisas a gente usa e usa outras matérias-primas. Esse aqui eu fiz com argila verde e própolis. Não sei se dá para ver o marmorizado dele. Mas ele ficou um marmorizado verde com marrom, que é com o própolis. Então, dá para ir brincando, né, com as texturas. Esse aqui, ó, é de lavanda
com calêndula. Eu coloquei, para quem me perguntou das flores ali, esse aqui eu coloquei a calêndula. Então, ficou bacaninha também. Então, tudo tu vai usando a criatividade e vai fazendo e vai, né, vai formulando, fazendo tuas formulações, ou se preferir, no início, seguir bem à risca as formulações que você já tem, também é tranquilo. Não sei se alguém tem alguma dúvida, era isso que eu queria ensinar para vocês, que pode ser feito, não é difícil por esse método, dá para iniciar, até para brincar, de fazer alguns sabonetes, para ver como é que é a manipulação de tudo isso, e depois dá para evoluir para um hot process, para um cold, e assim vai, daí o céu é o limite. Mas eu creio que assim é fácil de se começar, de se pegar as manhas, o jeito, até que temperatura você tem que dar na base, quais são os extratos que você tem que colocar, as manteigas, enfim, acho que era isso. Ô, Tiandra, tem uma questão aqui que perguntaram sobre se for usar mel no hot process, deve esperar esfriar até quantos graus antes de adicionar para não perder as propriedades? Eu aqui na base glicerinada é uma das últimas coisas que nem a essência, né? E também os extratos também. Aqui na base glicerinada eu sempre coloco abaixo dos 46 graus, 40 graus, enfim. Aqui, agora nos outros métodos a Jana pode explicar. Ela que domina essas técnicas. Daí tem a pergunta também da própolis, que de repente depois ela pode falar ali. Sim. Nessa receita aí, qual é o rendimento de sabonetes, mais ou menos? Vai depender do tamanho da tua forma. Por exemplo, esse aqui que eu fiz, dessa pequenininha aqui, que é esse sabonetinho aqui, ó. Esse sabonetinho aqui tem 50 gramas, né? Então, numa base de 500 gramas, dá para fazer uns 9 sabonetes, porque se perde um pouco, né? Uns 9 sabonetinhos esse aqui, ó. Esse aqui, ele é do mel com sementes de damasco. Aí, se for um dessa forma aqui que eu usei dos própolis, que é essa forma aqui, esse aqui é de 70 gramas. Então, creio que dá ali uns 6 a 7 sabonetes, né? E tudo vai depender de como tu fizer. Se tu fizer em barra, né? Uma barra de 1 quilo, te rende mais ou menos, se você fizer uma base de 1 quilo, te rende uns 9 sabonetes, aí 8 a 9, né? De uns 2 centímetros cada, dá uns 100 gramas por aí. Tudo vai depender, né, da tua forma e do que tu vai usar. Mais ou menos isso. Vou colocar aqui agora, assim. Certo. Tiandra, teve várias questões, assim, mas eu acho que na tua fala mesmo, tu foi respondendo alguns questionamentos que foram colocados aqui no chat. Eu acredito que a maioria foi esclarecido, tá? Tá. Uhum. Há dúvidas ali sobre os ingredientes, né, a receita, a formulação, né, mas esse vídeo ele está sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois no site lá, no site da Neo Catarina, tá? Então vai estar disponível lá para quem tiver dúvidas, está vendo de novo, e também vai ser disponibilizado lá um texto lá para o pessoal tirar dúvida. Isso, tá? Eu vou disponibilizar a formulação certinho, com quantas gramas de cada coisa que eu usei. E quanto aos extratos ali, é como eu disse, o pessoal vai ter que estudar, ver o que te proporciona cada extrato, cada planta, cada manteiga, né? Cada argila. Tem substâncias diferentes que vão atuar em ocasiões diferentes. Então, não tem como eu ficar falando aqui, posso dar uma pincelada por cima, né? Mas é bom o pessoal estudar o que é cada matéria-prima, para que ela serve, no que ela vai ajudar na tua pele, se ela tem uma ação para isso ou uma ação para aquele outro. Aí você vai se clareando muitas coisas e você pode chegar a fazer as tuas formulações, né? Não muda muito do protocolo ali, né? Você sempre vai usar a base glicerinada para tanto de extrato. Aí você quiser, por exemplo, uma base glicerinada para 1 quilo, você pode usar 40 ml de extrato, por exemplo. Um exemplo, né? Até porque, deixa eu explicar, cada base glicerinada de cada marca ela suporta tantos ml de aditivo. Essa aqui que eu uso, que ela para cada 1 quilo, ela comporta até 100 ml. Essa base da V&G. Talvez bases de outras marcas não comportem tanto ou comportem mais. Tem que se atentar para isso também, né?
Na internet hoje tem muita informação, muita coisa, que dá para você ir pesquisando e se familiarizando com esses detalhes. Então tu vai poder jogar, eu posso usar 100 ml de aditivo, então isso eu vou dosar. Quantos ml de essência, quantos ml de extrato, quantas gramas de manteiga, eu vou poder fazer essa balança para chegar a não ultrapassar esses 100 ml. Algumas bases são menos, até tantos por cento, 10%, 7%, entende? São todos detalhezinhos que o pessoal depois começa a estudar, começa a ler coisas, começa a ler textos. Tem bastante sites na internet, blog, que vai se elucidando assim e vai clareando um pouquinho mais. É claro que é muita informação agora, né? Mas é só para ter uma base assim de como são feitos esses sabonetes, por esse método. Certo, Tiandra, muito obrigado, tá? Temos em torno aí de 100 participantes aqui na oficina, bastante gente, né? Muitos elogios aqui no chat, o pessoal gostou bastante. É rápido, né? Às vezes, assim, a gente precisa de tempo para estar explicando, mostrando, mas acredito que quem já tem um pouco de conhecimento, certamente agregou ao conhecimento, quem não tem nenhum conhecimento, mostrou os caminhos, como você falou, para estar indo atrás, pesquisando, né? E talvez iniciando essa atividade, que é uma atividade bem bacana, né? Eu acho que aproveita bem os produtos, e aproveita e usa nossos produtos das abelhas sem ferrão, né? Que é bem bacana, é um produto realmente diferenciado. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, tá? Agradeço. Eu que agradeço. E agora, não sei como, agora é a Jana que vai estar apresentando, vai permanecer um tempo junto? Sim, vou permanecer até às 5, depois eu tenho que sair, buscar os filhos na escola. Se quiser fazer tua consideração final aí, já passar a palavra para a Jana, fica à vontade. Tá bom. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho. A gente faz outras coisas além da saboaria, né? Até eu tinha trazido algumas coisas aqui para mostrar, mas no fim nem vai dar tempo, né? Aqui são algumas coisas que a gente faz aqui no meliponário, entre extratos, tem outras coisas da cosmetologia natural que não levam, né, o mel, mas levam outros aditivos. Então, eu queria agradecer a oportunidade, pedir desculpa se eu fui meio atrapalhada, a gente não tem tanta experiência assim, né, para estar passando, eu sempre digo, eu estou aprendendo muita coisa ainda, mas espero ter passado um pouquinho do que eu sei para o pessoal ali, para pelo menos dar uma elucidada sobre o que é, e novamente agradecer. E quem quiser curtir a página, lá no Insta, é @rainhadosul_mel. Só curtir lá, seguir, que a gente agradece, tá, gente? Beijo, obrigada, e passo a palavra à Jana. Bom, eu sou a Jana, do Meliponário Mel e Cravo. Nós trabalhamos aqui com 10 espécies, tá? Por enquanto. Somos focados em meliprodutos cosméticos, tá? Não fazemos os outros insumos das abelhas, a gente utiliza mais para as nossas abelhas mesmo, mas a gente faz mais os meliprodutos cosméticos. Nós optamos em fazer toda a nossa linha do zero, tá? Inclusive os nossos extratos, que é o que eu vou tentar dividir o meu conhecimento com vocês. Como também, como a Tiandra, a gente não tem a nossa primeira oficina virtual, então, se de repente sair alguma coisa errada, ou se não ficar bem completa, ou se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês depois entrem em contato com a gente pelo direct do Instagram, ou pelo meu celular, tá? Que vai ser um prazer ajudar. O que são os extratos glicerinados? Tá? Vou começar pelos extratos glicerinados. Os extratos glicerinados nada mais são do que uma maneira de tu extrair as propriedades das plantas através de um solvente. Tá? E que tipo de solvente a gente utiliza? Não é um solvente químico, a gente utiliza a água, é um solvente, a glicerina é um solvente, o álcool é um solvente, tá? E tu pode utilizar várias partes das plantas. Tu pode utilizar folhas, cascas, tu pode utilizar sementes, as flores, os frutos, os vegetais. Então, tu tem um poder de criatividade muito grande. Basta que tu elabore o que tu quer fazer e, a partir dali, descubra as propriedades, né? Estude um pouco as propriedades, porque, assim, cosmetologia é muito de estudo e dedicação, né? Então, assim, basta que tu estude essas propriedades para te poder ter essa liberdade criativa.
tá? Eu vou fazer, vou tentar, não sei como é que tá em questão do tempo, vou tentar fazer, eu tenho um extrato glicerinado, que eu quero fazer um extrato de mel, tá? Eu não trabalho com, eu trabalho sempre com gramas, tá? Então, assim, ó, o extrato glicerinado, ele é bem fácil, eu preciso de a matéria-prima, no caso, que aqui eu vou utilizar o mel, que é o primeiro extrato que nós vamos fazer, a água, tá? Porcentagem de água, o álcool de cereais e a glicerina, tá? Para que servem esses extratos glicerinados? Aonde eu posso utilizar esses extratos glicerinados? O extrato glicerinado eu posso usar na formulação de um sabonete, eu posso usar ele na formulação de um creme, de um hidratante, de um gel lambível, porque dependendo da glicerina, nós utilizamos glicerina vegetal. Se tu utilizar a glicerina vegetal com grau USP, tu pode, inclusive, consumir, tá? Tu pode utilizar ele em vários produtos, pode utilizar em sabonete sólido, pode usar em shampoos sólidos, em líquidos, tá? Então, eu vou passar rapidinho para não ficar muito... Tá? Eu vou fazer com mel, eu vou fazer com mel de canudo, tá? E assim, ó, a formulação é bem simples. No caso, essa aqui seria uma formulação de extrato fresco, tá? Eu vou utilizar 20 gramas de mel de canudo. Por que extrato seco, fresco? Porque ele tem um teor um pouquinho maior de água, né? A abelha nativa, o mel, ele tem um pouquinho mais de água. Eu poderia estar fazendo esse mesmo extrato com, por exemplo, um morango, tá? Depois eu vou utilizar o álcool de cereais. Eu vou utilizar, são 20 gramas de mel, 10 gramas de álcool de cereais. Depois eu posso passar as porcentagens para vocês, tá? E 70 gramas de glicerina. E aqui está feita a primeira parte. A gente vai mexer. Enquanto você faz, Jana, já tem alguns questionamentos aqui no chat. Pode ir por exemplo, sobre o mel, se pode ser maturado ou não, se o álcool de cereais é puro ou 70%. Tá, assim, ó, o mel é independente. Tu pode fazer com mel de ápice, tu pode fazer com mel maturado, tu pode fazer com o mel de abelha sem ferrão, in natura, tá? Por quê? Porque a glicerina, ele vai te servir como um conservante, tá? Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Sobre o álcool de cereais, se é puro ou 70%. 70%. Eu acabo usando 70%, porque como eu já deixo próprio para consumo, vamos por assim, ó, se for fazer o gel lambível, por exemplo, o ideal é que seja o álcool 70%. Entendeu? E a glicerina, ela é bidestilada? Não, é vegetal. Aqui eu utilizo é vegetal. Certo. E o tempo que dá para guardar esse extrato? Tá. Aí aqui, ó, nesse processo, depois que tu fez o processo de maceração, ele vai ficar armazenado. Tu pode ver que ele tá, não sei se consegue enxergar, ó, ele tá com a data, o que ele é, e ele vai ficar armazenado por 15 dias. Conseguiu observar? Ele vai ficar armazenado por 15 dias assim, tá? O ideal é colocar ele dentro de um armário bem fechado. Eu acabei não falando sobre o processo de esterilização, peço desculpas. Assim, ó, eu utilizo, como a gente tem a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, então eu tento sempre utilizar embalagens de vidro. Eu não gosto muito de plástico. Como a gente faz para esterilizar as embalagens de vidro? A gente lava com sabão neutro, com detergente neutro, depois deixa ele secando, coloca no forno, tá? As embalagens, não as tampas, as embalagens, coloca no forno por 15 minutos,
As tampas, tu pode colocar ela nos últimos 3 minutos e depois tu passar álcool em tudo, tá? Sempre tem essa preocupação com a esterilização. Depois que ele macerou durante 15 dias, que ele ficou nesse processo de maceração durante 15 dias, ele vai ficar assim, ó, com essa textura. Não sei se tu consegue, ó. Aqui ele já tá pronto, tá? Aí nós vamos fazer o processo de invase dele. No caso do mel, ele não precisa nem ser coado, só vai ser armazenado. E ele tem a durabilidade de 1 ano, a partir da data da coagem. De preferência, ser armazenado num vidro âmbar, também, né? E com a etiqueta, aqui, ó, extrato glicerinado, não sei se consegue enxergar bem, extrato glicerinado, né? O que ele é e qual a data que foi fabricado e a data de validade dele. Esse é o extrato glicerinado de mel. Ele vai ficar armazenado, tá pronto. Vou fazer agora um outro extrato para vocês, que é o extrato de... É um extrato de chá verde, que é um extrato seco. No extrato seco, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma quantidade maior de folhas, tá? No extrato seco, vão ser 10 gramas de folhas. Dez gramas de folhas. Depois a gente vai colocar 10 gramas de água. O álcool de cereal, também são 10 gramas. E a gente vai deixar agindo um pouquinho. Por quê? Porque como ele é folha, para poder sair bem essas propriedades, é bom que antes da gente colocar a glicerina, ele tenha esse contato com o álcool e com a água. A água vai hidratar e o álcool já vai ajudar a absorver um pouco mais da propriedade das folhas. Dá para te deixar uns 5 minutos, tá? Assim. Só que a gente vai acabar não tendo muito tempo para deixar os 5 minutos. Então, eu vou botar ele de novo e vou acrescentar glicerina. Mais 70 gramas de glicerina. O mel não é preciso que tu mexa ele todos os dias. Já o extrato, quando ele é com folhas secas, já o extrato seco, o ideal é que tu mexa ele. Também, acabei borrando aqui, ó. Olha, ele vai ficar também etiquetado, né? E armazenado por 15 dias. De vez em quando tu vem e dá uma mexidinha nele. Passou-se aquele período de 15 dias, como é que a gente vai fazer a coagem dele? A gente vai utilizar esse tipo de coador aqui, ó, que é aquele coador de tecido. Não sei se vocês conseguem visualizar. Deixa eu puxar mais para cá. Ó, aquele coador de café que encontra no mercado, sabe? Ó, olha a textura que ele ficou. Ele fica uma textura bem grossa, ó. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos colocar ele no vidro âmbar.
com a etiqueta, tá? Com a data de validade dele, a data de fabricação e o que ele é. No caso, esse aqui é um extrato de chá verde. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que ele não está aqui. Bom, eu vou passar de novo para vocês, então. Assim, ó, os extratos secos são 10 gramas são 10 gramas de álcool de cereais, 10 gramas de matéria seca, 10 gramas de água e 70 gramas de glicerina. Tá? Já o extrato fresco, ele é 40 gramas da fruta, ou legume, ou a matéria-prima que tu quiser usar fresca, tá? Porque ela tem uma quantidade maior de água, então ela só vai o álcool de cereais e a glicerina, tá? É 20 gramas, no caso, de matéria fresca, 10 gramas de álcool de cereais e 70 gramas de glicerina. Será que... Alguém me dá um alô? Tá tudo funcionando? Sim, tá dando para te ouvir bem. Ah, tá. Não, é que eu achei que não tava funcionando. Ficaram tão quietinhos, ninguém fez pergunta, não fez nada. Tá tudo certo, Jana. Pode me Jana, Vocês Jana, entenderam até aqui? É que eu falo um pouco rápido, né? sim, se você puder repetir sobre as frutas, folhas naturais, eu te agradeço. Tá. É o seguinte. Para te extrair, tu pode fazer um extrato glicerinado com folhas, tá? Com frutas, com vegetais em geral, com flores. Tu pode extrair qualquer propriedade com a glicerina, o álcool e a água. Se tu fizer com a matéria-prima fresca, vamos supor, eu quero fazer um extrato de morango. Eu vou pegar esse morango, eu vou picar ele bem picadinho, tá? E aí eu vou acrescentar somente o álcool e a glicerina. E o morango, no caso. Se eu for fazer um extrato seco, no caso, um extrato de chá verde, como eu estou fazendo aqui, como ele é seco, eu vou acrescentar a água, a glicerina, o álcool e as folhas. Entendeu? Sim, obrigada. Tá? E as porcentagens é bem fácil. No caso, a gente fez aqui, ó, para os extratos secos, é 10 de matéria seca, 10 de glicerina, 10 de matéria seca, 10 gramas de álcool e 10 gramas de glicerina. 60 gramas de glicerina. Ai, me confundi toda agora. Bom, depois eu passo direitinho, que eu me atrapalhei agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse sabonete aqui, ó. Esse sabonete, ele é um sabonete hot process, tá? Eu utilizo o extrato da lavanda nele depois, tá? Ele utiliza o extrato de lavanda e eu utilizo o olhato também, que eu vou mostrar para vocês agora. O que é o olhato? É um outro processo bem simples, tá? O extrato oleoso-nato... eu me esqueci de falar uma coisa do extrato glicerinado. O extrato glicerinado, dependendo da planta que tu utilizar, se ela tiver muita clorofila, ela tem a tendência a mudar de cor. Ela de verde, ela pode ficar marrom, tá? Isso é uma coisa que acontece também. Algumas plantas, quando elas têm uma quantidade maior de óleo, elas soltam um pouquinho de óleo essencial. Aí tu pode coletar esse óleo essencial, que ele vai ficar em cima. Depois da coagem, ele vai subir esse óleo. E aí tu pode coletar ele, tá? Porque ele não interfere em nada. Só tira, retira, descarta e pode usar o normal, tá? Do extrato glicerinado. Vamos fazer agora um oleato. Para que servem os oleatos? Os oleatos tu pode usar no sabonete, tu pode usar ele em óleos corporais. O que é o oleato? Nada mais é do que um macerado sempre as plantas para fazer oleato sempre tem que estar secas. Tu pode até utilizar plantas do teu jardim, só que elas têm que estar secas. Tu já não consegue fazer, vamos supor, como um glicerinado, tu consegue usar uma fruta, tu consegue usar um legume.
Para os oleatos, tu sempre tem que usar a planta seca, porque ela tem um risco de criar bactérias, tá? O oleato, tu vai utilizar 1/3 no caso aqui eu estou usando a camomila, tá? Mas tu pode fazer com manjericão, com hortelã, com alecrim. E o resto que tu vai utilizar são os óleos. No caso aqui, eu vou utilizar o azeite de oliva, mas eu poderia estar utilizando o óleo de girassol, eu poderia estar utilizando... Aqui é 70-30, tá? 30 de massa seca e 70 de óleo. Eu poderia estar usando óleo de semente de uva, óleo de amêndoa. Tudo depende do que tu quer utilizar. No caso, acabo fazendo com mais azeite de oliva, porque eu utilizo na formulação do sabonete. Ele vai ficar macerando também, ó. Ele tem a etiqueta, a data, tá? Ele vai ficar macerando aqui também num lugar armazenado. Ele vai ficar armazenando no mínimo 15 dias. Ah, mas eu tô com muita pressa para fazer um oleato. Eu preciso para ontem. O que eu posso fazer? Eu posso colocar esse oleato a ferver durante 2 horas. Ele vai extrair todas as propriedades e vai passar pro óleo. Depois disso, só faz a coagem e utiliza como tu quiser. Eu vou fazer um outro oleato agora, que é um oleato com coloração, que ele vai deixar a massa colorida. Aqui nós vamos fazer com açafrão, mas a gente podia fazer com a beterraba. Só que a beterraba tem um problema de oxidação, tá? A gente podia fazer com a espirulina, com a curcuma, com coloral. É o mesmo processo. Aqui, como é uma matéria seca, ó, como ele é em pó, o extrato, ele vai ter que dar uma mexidinha nele, ó. Mas também é a mesma coisa. Depois tu armazena ele, deixa ele armazenado no escuro por 15 dias. E aqui tu vai ver, quando fizer a coagem, ele já vai ficar, ó, quando fizer a coagem, ele já vai ficar colorido, ele já vai pegar essa coloração. Mesmo processo, coa no saquinho, coloca no vidro e deixa ele tem uma validade de 12 meses depois da coagem. Esse sabonete aqui, ele é feito com aquele extrato, com esse oleato, no caso. Esse aqui não tem extrato glicerinado, ele tem mais, é o oleato mesmo, que a gente usa para fazer a fabricação deles. Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se eu falei muito rápido, se o pessoal entendeu, porque eu sou uma metralhadora. Ô, Jana, tem no chat aqui uma questão, a Ines Jardim perguntando aqui se o vinagre também serve para extrair essas propriedades. Também serve. Eu não utilizo vinagre porque, como eu faço, até poderia utilizar, mas eu não utilizo porque eu acho o vinagre mais questão do cheiro. Eu acho meio desagradável, assim. Certo. Outra questão aqui, estão perguntando sobre aqui a lista de presença, né? É importante preencher ali para a emissão de certificado. É uma só, tá? Então, quem está presente já preencheu, tá ok. É através dessa lista que a gente vai pegar o cadastro ali para a emissão dos certificados. Depois vocês vão receber por e-mail ali as orientações para acessar o certificado, tá ok? Outra questão aqui é se vai passar extrato oleoso de produtos das abelhas também, como própolis.
O extrato oleoso, olha, eu particularmente nunca fiz o extrato de própolis, eu faço tintura, que seria a extração com álcool. Por quê? Porque o própolis, ele é mais denso, ele é uma resina, né? Então, como ele é uma resina, provavelmente na glicerina, só a glicerina e pelo tanto de álcool de cereais que vai, que seria 10%, ele não vai chegar a dissolver. Eu, Sim. particularmente, não fiz, mas eu acho que não vai dar muito certo. Outra questão aqui é em que momento você adiciona esse oleato no sabonete, em qual temperatura adicionar para não perder as propriedades? Propriedades, tá. No caso, assim, ó, eu faço sabonete em 2 métodos. Eu faço um pouco desse Matching Pur, que é o da Tiandra, mas eu faço mais quando a gente faz algum tipo de oficina. Eu faço cold e faço hot process. Infelizmente, ele acaba perdendo um pouco da propriedade porque a gente utiliza a soda cáustica, tá? Então, assim, eu sou obrigada a fazer no cold. A gente utiliza, faz a lixívia, tá? Pesa os óleos são todos pesados. A gente faz um macerado. Vamos pôr, o que eu utilizaria de azeite de oliva? Eu utilizo sempre com as propriedades das plantas, tá? Vamos pôr, deixa eu ver um outro aqui, que tenha esse aqui. Esse aqui é de calêndula. Olha, esse é de calêndula. A gente utiliza um macerado de calêndula, faz o cold process. Eu não sei te dizer exatamente, porque eu teria que fazer uma análise química nele para te dizer quantos por cento ele fica da propriedade, mas ele fica com uma ação muito boa. Vamos para a pessoa que tem problema na pele, que tem a pele mais sensível. Claro que assim, o cold process e o hot process, ele precisa uma demanda, ele tem uma demanda, um estudo maior, porque tu tem que saber cada tipo de óleo que tu vai usar, quanto de cada tipo de óleo, tá? Então, acaba que eu não sei te dizer exatamente, mas ele perde um pouco das propriedades, sim. Vamos supor, nesse aqui, eu uso o sobregordurante dele em 8%. Então, 8% eu sei que está garantido que ele tem a propriedade da calêndula do mínimo 8%. Já esse aqui eu faço todo o processo de saponificação, e aí eu coloco o sobregordurante depois. Então, esse aqui eu posso te garantir que ele está com todas as propriedades dos oleatos. Se eu fizer ele com oleato, ele está com propriedade. Assim como ele está com propriedade do extrato glicerinado também. Porque ele entra depois que a saponificação já ficou pronta. Entendeu? Só que é mais complicado esse. Esse processo é um pouquinho mais difícil. Pode utilizar oleato no Matching Pur? Pode. Só que, como a Tiandra disse, tem que usar uma quantidade um pouco menor. Por quê? Porque depende da base. Tem base glicerinada que ela vai com quantidade maior de aditivo e uma quantidade menor de aditivo. Aí ele vai entrar como um aditivo. Certo, Jana. Outra pergunta aqui, para a produção, tem que deixar um ambiente específico para a produção do produto? Para nós aqui, na Meu Cravo, a gente tem essa parte aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que os sabonetes, eles ficam um tempo de cura, né? A gente tem essa sala que a gente fez justamente para os cosméticos. Até porque, como eu disse, né? Nessa produção de sabonete, tu lida com soda cáustica. Já aconteceu de eu pegar uma jarra de soda cáustica, se eu não tivesse com equipamento, eu peguei esse tipo de jarra aqui, que é uma jarra grossa, né? É um material apropriado, e mesmo assim, pela temperatura, porque ela chega a quase 70 graus, ela estourou e eu tomei um banho de soda cáustica. Acidentes acontecem, então a gente tem que ter um equipamento adequado, a gente tem que ter um lugar adequado. Eu não recomendo que faça na cozinha da casa, por exemplo. Não esses dois. O Matching Pur tu pode fazer. Agora, cold process e hot process eu não recomendo. Estou perguntando também que quantidade de mel pode ser usado no cold, acho que é cold process, né? No hot process, assim, ó, eu não uso mais, é que depende da quantidade que tu vai fazer, da tua formulação, tá? Mas eu não uso mais do que 25 gramas, porque o mel é muito emoliente, né? Então, tu tem que ter os óleos muito bem pesados, né? Eu também utilizo no hot como aditivo. Também nessa base, de 25 gramas, dá em média uma colher de sopa.
Perguntam aqui também, eu já vi essa pergunta lá em cima, no chat, sobre qual água se usa. Botar tênis. Tem que botar o tênis. Eu uso água desmineralizada. Não sei se consegue enxergar. Sim, tá dando para ver. Aham. A gente utiliza água desmineralizada. E em todas as formulações que a gente utiliza, qualquer coisa que tu vai usar na cosmetologia, tu utiliza água desmineralizada ou tem uma outra água que é deionizada, eu acho que, se não estou enganada, é esse o nome. Fugiu agora. Perguntam aqui também sobre a validade de um sabonete utilizando estas bases. A validade do sabonete é 1 ano. Certo. Tá. O Bem pessoal armazenado, aqui, né? Sabonete todo lugar bem armazenado, porque o sabonete natural, ele tem a tendência a umedecer. Se tu deixar ele no teu banheiro, ele é capaz de ele umedecer um pouco mais rápido. certo. O pessoal está com dúvida aqui também sobre a presença, né, que a gente disponibilizou uma lista de inscrição para o evento, que como é uma sala pelo Meet aqui, né, a gente tem que ter um controle do acesso das pessoas, então só está acessando quem fez a inscrição, mas nem todos que fizeram a inscrição estão presentes, então a gente precisa dessa lista de presença, né, para saber quem realmente está participando, para ter direito ao certificado. Quem fez somente a inscrição e não preencheu a presença não vai ter o certificado, tá? É uma lista de presença para esse evento aqui hoje da tarde, tá ok? A gente pode colocar no chat novamente aqui para quem ainda não teve acesso à lista de presença. Mas alguém tem mais alguma pergunta? A gravação vai ser disponibilizada no site faasc.com.br/Mel de Santa Catarina, tá? Convido todos também a entrarem no site e olhar que esse mês agora está acontecendo a 3ª Feira Virtual do Mel de Santa Catarina, com diversos produtos aí do estado à venda, né? E ali tem também informações técnicas, tem dicas sobre méis falsos, sobre qualidade do mel, tem também as inscrições para as próximas oficinas, tá? Tem livros de receitas com mel, então tem bastante informação interessante e vai ser disponibilizado também ali nesse site, depois as gravações dessas oficinas. Tem mais uma pergunta aqui, Jana, da Érica, sobre os óleos essenciais. Vocês mesmo produzem esses óleos essenciais? Não, ainda não. Isso aí é uma próxima etapa, mas a gente tem muita vontade de fazer isso. Até mesmo porque a nossa ideia é como nossa principal preocupação é o pasto das nossas abelhas, né? Então, a gente planta para elas e dali a gente já tira os extratos, tudo é em prol das abelhas, né? Então, é uma próxima etapa. Certo, Jana. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar o momento. Eu estou colocando a lista de presença novamente aqui no chat. Vou colocar aqui também o site, tá, da 3ª Feira Virtual do Mel, onde vai estar disponibilizado aqui as gravações em seguida. Aqui. Jana, a gente teve aqui em torno de 100 participantes, né, durante as oficinas. Eu acho que foi muito bacana, proveitoso. A gente procura sempre oportunizar esses momentos, né, de conhecimento, que, como eu disse, agrega para quem já conhece e, às vezes, estimula também a quem tem interesse a estar começando a fazer. Isso é muito importante para o setor, né, como um todo. A gente vê o grande potencial que tem os produtos das abelhas sem ferrão, e isso é importante porque daí movimenta o setor, né? Se tem um uso adequado aí para própolis, para a cera das abelhas sem ferrão, para os produtos das abelhas sem ferrão, isso é muito importante que todos ganham, né? Tá? Então, eu queria agradecer a participação de todos, principalmente aí para as palestrantes, né? A Jana, a Tiandra,
que foi bem bacana, tá, Jana? Uma didática bem legal, assim, de estar mostrando e tal. Acho que é difícil, às vezes, né, de forma virtual, mas eu acho que foi bem proveitoso, tá? E passo a palavra para ti, Jana, para fazer tuas considerações finais, em seguida vamos aí ao encerramento. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, é natural, ponto mel e cravo, tá? Que é a nossa página. A gente está sempre viajando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Com os meliprodutos. Eu acredito muito nesse potencial da meliponicultura. Em questão de produtos, eu acho que futuramente eu acho que é um comércio que as pessoas estão cada vez migrando mais para o natural, e eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho com os meliprodutos, e, ao mesmo tempo, a gente está apresentando as abelhas sem ferrão e protegendo as abelhas em geral, né? Peço desculpa se alguma coisa não saiu bem, porque eu falo meio rápido, mas, assim, é isso. Eu posso fazer um convite rapidinho? O dia 24 de setembro vai ocorrer o 3º encontro em Torres de abelhas sem ferrão. Se alguém quiser participar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai estar um encontro bem legal, né? Pode entrar em contato comigo também pelo Instagram, que eu mando o link ele manda o link e as informações, tá? Foi um prazer, gostaria de agradecer muito pela oportunidade, tá? De ter participado. Peço desculpas mais uma vez se alguma coisa saiu errada, se não saiu ao contento, né? Mas é isso. Foi tudo muito bom, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que foi bem bacana, Jana. Estou vendo diversos elogios aqui, o pessoal também curtiu bastante, né? Gostaram bastante. Depois, se o pessoal quiser rever a gravação, né, vai estar disponível. E é interessante também, se tiver materiais escritos, né, para a gente estar colocando no site, é bem bacana também para ter uma base para o pessoal pesquisar e estar se aprofundando. Jana, mais uma vez, Jana e Tiandra, agradeço, tá, a disponibilidade de vocês, foi ótimo, foi bem bacana, tá, convido todos a participarem, entrarem no site, participarem dessa 3ª Feira Virtual do Mel de Santa Catarina e se inscrevam para os próximos eventos que teremos aí ao longo do mês de setembro, certo? Obrigado a todos, uma ótima semana, um abraço e até. Obrigada, um abraço.